Olá, meus amados irmãos, olá, casais abençoados que já fazem parte do canal, olá para você, esposo e esposa que está nos assistindo pela primeira vez. Eu quero me apresentar. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira, seja bem-vindo ao canal. O canal é exclusivamente para se tratarmos sobre relacionamento conjugal e também familiar. Todos nós somos sabedores que o relacionamento conjugal não é fácil. Na época de namoro, as coisas são totalmente diferentes da época em que você está vivendo agora no relacionamento conjugal. Tem as suas dificuldades, tem as suas tribulações, tem os momentos alto e baixo, tem os momentos em que você às vezes precisa ser paciente. E é sobre esse assunto que nós estaremos a falar a partir de agora. O tema é: casal abençoado tem. O que um casal abençoado tem que eu preciso ter para que se venha comparar com ele? O que é que um casal abençoado tem que é muito importante eu ter? A primeira coisa que um casal abençoado tem é amor. Sem amor não há como sustentar um relacionamento conjugal. Sem amor não há como ter um relacionamento conjugal, porque o esposo e a esposa são diferentes um do outro, vieram de contexto diferente, têm temperamento diferente, atitude diferente, comportamento diferente, vieram de família diferente, que muitas das vezes lá no seio familiar não aprenderam a ser paciente, não aprenderam a ser tolerante. E o amor é a base de tudo, é a base do relacionamento conjugal. Por isso que Paulo, escrevendo em Éfeso, capítulo 5, verso 25, diz assim: marido, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Esse versículo não se aplica somente ao esposo. É claro que Paulo está escrevendo aqui ao esposo, mas se aplica também à mulher. No relacionamento conjugal, ambos devem se sacrificar um pelo outro. É claro que, em primeiro lugar, o esposo, porque assim como Cristo se sacrificou pela igreja, morrendo pela igreja, sofrendo pela igreja, padeceu por causa da igreja, assim deve ser o esposo pela esposa. Se o amor não tiver dessa forma, então não é amor. Porque na primeira carta de João, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos nos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Preste bem atenção. Esse versículo da palavra de Deus se aplica aos cônjuges também. Ora, se vocês vivem os dois dentro de um lar, vocês precisam se amar, amar um ao outro. E esse amor, ele precisa ser correspondido. O esposo ama a esposa ama o esposo. O próprio João, ainda na sua carta, primeira carta, capítulo 3, verso 18, ele diz: filhinho, não amemos de palavra e nem de boca, mas sim de atitude e em verdade. O amor não pode ser só de lábios. Você dizer para a tua esposa que ama ela é importante. Você, esposa, dizer para o teu esposo que ama ele é muito importante, mas precisa ser acompanhada de ações. O amor com as ações é mostrar suas autenticidade, amando como Jesus amou e nos ensinou. Jesus nos ensinou uma forma de amar, e essa forma de amar nós precisamos colocar em prática num relacionamento conjugal. Muito bem? Vamos para o outro ponto muito importante que um casal abençoado tem: respeito um pelo outro. Preste atenção. Em Éfeso, capítulo 5, verso 22 e 23 diz: esposas, cada um de vós respeite ao vosso marido, porque sois submissa ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja,
e seu corpo, do qual ele é salvador. O respeito aqui não é só a esposa que deve ter pelo esposo, não. Assim como eu falei antes, não é só o homem que deve amar a mulher, não. O respeito aqui, ele é mútuo. Tanto a esposa deve honrar o seu esposo, respeitar o seu esposo, como o esposo deve fazer o mesmo com a sua esposa. Respeito, o que significa a palavra respeito? O termo tem origem na palavra respectus, em latim, que significa dar atenção, consideração, olhar outra vez, né? A tradução quer indicar que quando algo merece um segundo olhar, ele é digno de respeito. E é isso que você deve ter um pelo outro. Para o casal ser um casal abençoado, tem que ter respeito. Muito importante isso. Paciência. Pensa numa coisa que tem faltado dentro do relacionamento conjugal. Mas o que quer dizer paciência? O conceito da paciência do latim é patientia. A palavra paciência refere-se à capacidade que uma pessoa tem para suportar ou tolerar algo ou alguém sem se ter raiva. Uma das coisas que mais falta no relacionamento conjugal é tolerância. A tolerância, ela vem depois da paciência. Se eu sou paciente, eu preciso tolerar. E uma das coisas que muitas das vezes vai se perdendo com o tempo dentro do relacionamento conjugal é justamente a questão da tolerância e de nós suportarmos uns aos outros, porque temos defeito. O esposo tem defeito, a esposa tem defeito. O problema é que eu só olho para o defeito da minha esposa e não olho também para os meus próprios defeitos. Romanos capítulo 12, verso 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Paciente na tribulação por quê? Porque o casamento tem tribulação. O casamento tem a sua dificuldade. O casamento tem momentos de estar lá em cima e às vezes estar lá embaixo. Mas se os parceiros for tolerantes um com os outros, será um casal abençoado, certo? Em Éfeso 4, versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Suportando, nós precisamos suportar uns aos outros. Não adianta eu suportar alguém que nem parte da minha família é, quando eu não exercito dentro do meu próprio lar a paciência e suporto a minha esposa. Tem pessoas que é tão paciente com os outros da rua, trata bem, né? Às vezes as pessoas até tratam ele mal, mas ele continua tratando bem. Mas dentro do lar, ele não consegue tratar a esposa bem, a esposa não consegue tratar o esposo bem e ser tolerante um com o outro. Muito bem, fidelidade. Casal abençoado tem fidelidade. O termo provém do latim fidelitas e também permite fazer a referência exaltidão ou pontualidade no exercício de uma ação. Por exemplo, a fidelidade é ser aplicada aos cônjuges, é a virtude de cumprir, honrar uma promessa. Quando nós casamos, nós prometemos um ao outro e ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Quando o homem se casa com uma mulher, promete, jura-lhe fidelidade, ou vice-versa. Ele jura, ele promete, ele está diante do sacerdote, que é o padre ou o pastor, diante de Deus, que se faz presente, sendo ele dono da instituição casamento, diante dos convidados e dos familiares. Ele faz uma promessa, ele faz um juramento de ser fiel à esposa, a esposa faz uma promessa, um juramento de ser fiel ao esposo. Não há como ter um casal abençoado se não tiver fidelidade. Fidelidade também, ser fiel é ser constante, perseverante e não mudar, sejam quais for as circunstâncias. Seja qual for a circunstância, seja fiel ao teu cônjuge. É importantíssimo para um casal abençoado. Um casal abençoado tem fidelidade.
O último ponto que eu trago hoje é também importante que um casal abençoado tenha comunicação, diálogo. A maioria dos problemas existe no casamento é decorrente da falta de comunicação. Na época do namoro, nós nos comunicamos bem, tudo é o momento de estarmos conversando, porém, quando nós casamos, nós perdemos o hábito da comunicação. E é importante nós resgatar a comunicação adequada, conversa, diálogo. Nós precisamos ter diálogo, os cônjuges precisam ter momento para conversar. Às vezes a correria do dia a dia, um vai trabalhar, o outro fica em casa, ou todos os dois trabalham, mas precisam tirar momento para conversar, para fazer os seus planos, seus projetos, e isso só através do diálogo. Às vezes até conversam, tem alguns casais que até conversam bastante, mas num sistema destrutivo, de briga, de contenda, que fere, magoa, machuca e que muitas vezes deixam cicatrizes incuráveis. Lembre-se que as palavras, elas machucam e elas deixam cicatrizes. Olha o que diz Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, verso 19: Vós, marido, amai as vossas mulheres e não a trateis asperamente. Não se aplica somente ao homem tratar a mulher asperamente. Tem mulher que trata também o homem asperamente. Tem mulher que não se cala por nada. Às vezes ela está errada, mas ela acha no direito de tratar o esposo de uma forma que venha lhe envergonhar, fazendo aquilo assim, desonrando a ele, desrespeitando a ele na frente de outras pessoas. Eu digo que às vezes tem momento que nós podemos até cair nesse erro, mas pense bem antes de você se tratar com indiferença na frente das pessoas. Vão para casa, tente conversar em casa, tente dialogar em casa. Se há algo que o homem errou, a esposa chegar em casa fala. Se há algo que a mulher errou, o esposo em casa fala. Outra coisa importante, não discuta na frente das crianças. A primeira escola que educa, na verdade, a primeira e única que educa, porque o colégio não educa, é o lar. E se vocês brigam na frente das crianças, elas vão aprender isso. O filho vai aprender a desonrar a mãe. O filho, quando casar, ele vai desonrar a esposa, vai brigar com a esposa, porque ele aprendeu com o pai. Se a esposa também não honra, não respeita o pai, grita em cima dele, a filha também vai aprender daquela forma. Ainda tem outro contraste dentro desse assunto. Primeiro, se a menina vê o pai brigando com a esposa, tratando ela mal, ela não vai querer casar, porque ela pensa que todo homem é da forma que o pai trata a esposa. Pense nisso, tenha cuidado. Você pode ser um casal abençoado tendo essas referências. Primeiro, amor. Segundo, respeito. Terceiro, paciência. Quarto, fidelidade. E quinto, comunicação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja em Cristo Jesus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.